deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse amaldiçoar Davi, quem, pois, diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, meu próprio filho, que saiu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda esse filho de Benjamim, da casa de Saul, desde que me amaldiçoe, porque certamente o Senhor permitiu. Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me dará como pagamento a maldição dele neste dia é uma grande bênção. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte defronte dele, caminhando e amaldiçoando e atirando pedras contra ele, e levantava a poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Agora abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 36. Depois, 1 Reis 2, 36. Depois enviou o rei Salomão e chamou a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma, nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás, e o teu sangue será sobre a tua cabeça. Eu não terei culpa nessa história. E Simei disse ao rei: gostei desta palavra, rei. E como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que os teus escravos fugiram para Gate. Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi à cidade de Gate, na terra dos filisteus, a buscar os seus servos. E assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e já tinha voltado. Então viu o rei e chamou a Simei e disse-lhes: não te conjurei eu pelo Senhor, e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma e outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi, pois não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que te mandei. E disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua própria cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu, e deu sobre Simei, e ele morreu. E assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Eu digo amém por esta palavra. Podeis assentar, meus amados. Essa história que acabamos de ler, conjuntamente, retrata o espelho, a caricatura, é basicamente a configuração do projeto da salvação. Aqui nós encontramos um rei, encontramos um servo desobediente, vicioso no pecado, encontramos um ajuste de contas, mas a justiça, ela só é justiça verdadeira se ela está casada, abraçada, se ela está lado a lado com a misericórdia. Quando veio o ajuste de contas do rei com o pecador Simei, o rei ainda usou de misericórdia para aquele que era digno de sentença de morte. E disse: faça uma casa em Jerusalém, não saia para a direita nem para a esquerda, e se você passar deste termo,
deste limite, certamente você vai morrer. Então veja que essa história não aconteceu por acaso. Eu tenho falado aqui algumas vezes que alguns episódios da Bíblia Sagrada são verdadeiros espelhos, caricatura, exemplo dos dias atuais que nós estamos vivendo. E o Senhor Deus não só permite isto acontecer, mas Ele até programa, coordena, para que lições espirituais sejam extraídas e sejam aplicadas e sejam aprendidas nos dias atuais. E é baseado nessa história que eu quero aproveitar este tempo da palavra, muito precioso, falando sobre as 4 características da igreja de Simei. E eu quero que você repita comigo, formando um lindo coral para a glória de Deus. Vamos lá, toda a igreja? As 4 características da igreja de Simei. A primeira característica que nós aprendemos é a característica de uma igreja partidária. Simei, ele era da tribo de Benjamim, de onde saiu o primeiro rei de Israel, chamado Saul. E todos que eram nascidos na tribo de Benjamim eram chamados filhos de Saul, porque eram da casa de Saul. Não é à toa que, em algumas ocasiões, os que são nascidos em Judá, a Bíblia chama que são denominados filhos da casa de Davi. E quando o próprio rei Davi estava fugindo com a sua família, com os seus soldados, por causa de uma conspiração interna no seu reino, por parte do seu próprio filho Absalão, Davi, para não levantar um conflito interno e ter que matar o seu próprio filho, ele deixa o seu palácio, deixa todo o seu reino e vai pelo deserto procurando um lugar para se abrigar com a sua família e com o seu exército. E diz a Bíblia que inusitadamente, no meio da estrada, ele encontra um crente, filho da casa de Saul, que pegava punhado de terra, de areia e jogava em Davi. Pegava pedras e jogava em Davi. E no exército de Davi. E com as seguintes palavras lhe amaldiçoava: tu és um assassino, Davi. Tu és filho de Belial. Tu és um bandido sanguinário. E Deus é tão justo que agora tirou o reino da tua mão e entregou na mão do teu filho Absalão, porque tu tomaste o reino do meu pai Saul. E diz a Bíblia que enquanto ele amaldiçoava com essas palavras, pegava pedras e punhado de areia para misturar com as maldições sobre o rei Davi, um dos seus ministros de guerra puxou a espada e disse: rei, permite eu passar à frente e arrancar a cabeça desse endemoniado. E Davi era um homem crente, um homem humilde, um homem que não troca pedra por pedra, mas teve ainda, irmãos, o altruísmo na sua humildade de dizer: deixa ele para lá, não se importe não. Quem sabe o Senhor está permitindo isso e vai transformar a maldição dele em bênçãos para a minha vida, para o meu reino e para a minha família. E é interessante, meus amados irmãos, que aqui este homem chamado Simei, ele era crente. Lembra que ele disse: o Senhor está tomando o reino da tua mão. Foi assim ou não foi? Sim ou não? Ele tinha uma igreja, mas ele estava vitimado por um sentimento de mágoa, de rancor, e por falta de maturidade espiritual, ele lançou toda a desgraça do seu pai, o rei Saul, sobre a vida de Davi. Chamou Davi de sanguinário, de assassino, de desordeiro, de roubador de trono, e jogou essas maldições sobre a vida de Davi, porque Simei era crente, mas era de uma igreja partidária. O que é a igreja partidária? É aquela que nunca consegue enxergar o vislumbre da graça de Deus. Ela nunca consegue ver a salvação e tudo que envolve o plano da salvação como reino.
mas ela só enxerga o envolvimento da salvação como trono, como status pessoal. Aquele homem chamado Simei, ele denomina Davi de assassino, de bandido, de roubador de trono, de reino. E coitado de Saul, segundo o pensamento de Simei. Saul era tão bonzinho, era tão gentil e tão amoroso, que mesmo Davi, livrando Saul, seu exército e toda a nação das mãos do filisteu, Saul trouxe Davi para dentro do seu palácio e, por ciúme e inveja, lançou lanças sobre ele, fez armadilhas para matar o pequeno Davi, ainda sendo jovem, dentro da sua casa. Saul era tão bonzinho, irmãos, que pegou a mulher de Davi, que era sua própria filha, filha de Saul, e deu para um soldado seu, com raiva de Davi, por causa que tinha inveja do ministério de Davi. Saul era tão bonzinho que um sacerdote chamado Eimeleque deu pão da mesa da proposição, porque Davi estava morrendo de fome, deu o éfode e a estola sacerdotal para Davi. E quando Saul soube que aquele sacerdote matou a fome de Davi, este homem tão bonzinho chegou lá no templo, mandou arrancar Eimeleque, o matou, chegou na cidade de Nod, mandou matar 85 sacerdotes da casa do Senhor, e ainda mandou seu exército matar todos os moradores da terra de Nod, que era a cidade dos sacerdotes. Este homem era tão bonzinho que apostatou da fé e deixou de adorar ao seu Senhor, que lhe colocou como rei no trono, de adorar o Criador do céu e da terra, para consultar uma feiticeira, uma pitonisa. Este homem era tão bonzinho que agora um dos seus descendentes da casa de Saul reivindicava o trono, o cetro e a coroa, e lançava toda a culpa da desgraça de Saul sobre a vida de Davi. Este é o exemplo da igreja partidária. É uma igreja que não tem visão do reino de Deus. É uma igreja que ninguém pode tocar em um membro, porque a família já se dói e diz: tocou no meu membro, vou sair da igreja. Ninguém pode chamar um membro da congregação para conversar. Não, é meu amigo. O pastor falou isso, ou a dirigente da oração falou isso, ou o porteiro falou isso, é meu amigo. Então a pessoa já se sente vitimado e toma as dores para si, porque todo mundo está errado, quem está certo é seu amigo. Vocês estão entendendo essa palavra? É a igreja partidária, é a igreja de Simei. Ele lançava maldições sobre Davi e coloca Davi num estado ou num nível de desgraçado, de injusto, de assassino, de roubador de trono, de reino, enquanto que aquele que deveria estar nesse perfil, ele é chamado de santo, que era o rei Saul. Quem está entendendo essa palavra? A igreja partidária, ela não vive para a glória de Deus, ela vive para cargos, ela vive para posições, ela vive para status na igreja, ela vive para a vaidade pessoal, a vaidade humana. E ai do pastor, se tirar fulana, se mover cicrano, que parece que mexe com a família, mexe com os amigos, e a casa vai desabar. Por quê? Porque são igrejas partidárias, são igrejas de grupinhos, são igrejas que não são espirituais. E o apóstolo São Paulo, na sua época, ele sentiu essa dificuldade. E escrevendo aos Filipenses, ele diz: nada façais por vaidade pessoal, mas tudo que vocês fizerem, cantar, orar, pregar, ensinar, congregar, se reunir, ensaiar, seja tudo para a glória de Deus. E considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Para Simei, quem estava bom na fita e foi injustiçado era Saul, o seu pai. Um assassino, um louco, um endemoniado, perturbado, um esquizofrênico, mas para Simei ele era um anjo. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, toma toda a maldição no lugar de Saul. É a igreja partidária.
É uma igreja que não age pela justiça e a balança de Deus, com equidade, com coerência e com verdade, mas age por sentimentos partidários, de amizade, de nível ou grau parentesco. O Senhor está te amaldiçoando, Davi, porque tu é um assassino, tu és um bandido, tu és um filho de Belial, tomaste o trono e o reino do meu pai Saul. Vocês estão entendendo essa palavra? Haviam duas irmãs na igreja de Filipe, na Macedônia. Uma chamava-se Evódia e outra chamava-se Sintique. Estas duas irmãs, a Bíblia é resumida nesse aspecto, mas elas eram muito trabalhadoras. Essas irmãs eram cheias do Espírito Santo e eram referência da igreja de todas as congregações na Macedônia, Evódia e Sintique. Elas tinham um espírito de liderança forte, de agregar, de reunir, de administrar as irmãs do ciclo de oração, as irmãs do coral. Eram duas irmãs fortes. Mas essas irmãs começaram a contender entre si, de tal maneira que criou um partido. A igreja se divide, uma dizia eu sou de Evódia e a outra dizia eu sou de Sintique. E o apóstolo São Paulo ficou triste quando soube disso, porque aquelas irmãs eram louváveis ao nome do Senhor, contribuía para a obra de Deus, não só financeiramente, mas com o trabalho das suas mãos, e agora a igreja estava a ponto de se dividir, por causa da contenda de Evódia e Sintique. E meus amados, Paulo quando soube, Paulo começou a sentir uma tristeza na alma, como que dizendo, meu Deus, Filipos foi a cidade na Macedônia que o Senhor me mostrou em visão, quando um homem, ele disse, Paulo, atravessa a Macedônia e vem me ajudar. Foi em Filipos que eu construí, edifiquei a primeira igreja de nosso Senhor. E agora Satanás está encontrando brechas e usando Evódia e Sintique para dividir e acabar com aquilo que nós construímos pela palavra de Deus, fundamentado no sacrifício do meu Salvador. E é daí que Paulo escreve dizendo, rogo, imploro, a palavra rogar quer dizer eu imploro a Evódia, imploro a Sintique, que sintam o mesmo no... Irmãos, quando uma igreja não é partidária, o seu espírito, sua alma, seu coração está totalmente voltada, envolvida somente no sentimento de Jesus Cristo. Não olha para a cara feia, não olha para porque falaram isto, não olha porque disseram isto, não olha porque murmuraram, criticaram, não. O seu sentimento é o mesmo sentimento que Jesus Cristo. É uma igreja que não é partidária, é uma igreja que tem visão do reino e não de trono. É uma igreja que tem sentimento espiritual e não sentimento carnal. O meu Salvador não encarnou e não sofreu e não morreu naquela dura cruz, com tanta humilhação, com tantas dores e sofrimentos, para gerar uma igreja conflitante, uma igreja cheia de desentendimento. Não, meu Salvador veio a este mundo, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou, para criar um corpo, que os membros são uns dependentes do outro. A mão não pode dizer eu não dependo do pé, o olho não pode dizer eu não dependo da orelha, a orelha não pode dizer eu não dependo do nariz, o coração não pode dizer eu não dependo do fígado. Todos nós na igreja somos membros, um é importante no seu lugar e é complementado pelo outro. Nós somos corpo de Cristo e Jesus é a cabeça desse corpo. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. É por isso que há um hino muito lindo que diz assim: somos corpo, assim bem ajustado, ligados, vivendo em amor, uma família. Eu preciso a glória do Senhor, uma família vivendo,
compromisso. Grande amor, Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você pode glorificar a Deus por isso? Qual é o perfil da igreja? É uma luta de ringues? Não. Qual é o perfil da igreja? É um status social? Sim ou não? O perfil da igreja é um edifício, é um corpo. Tijolo por tijolo, pedra por pedra, madeira por madeira. Um é madeira, outro é tijolo, outro é pedra, e assim todos edificados, um ao lado do outro, e Jesus habitando nesse edifício. Ele é, a igreja é o corpo de Cristo, e ele é a cabeça desse corpo. Quem concorda com esta palavra? Então faça uma reflexão nesta noite. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele traz uma observação. Ele diz assim: examine o homem a si mesmo. De que igreja você faz parte? Você faz parte da igreja de Simei? A igreja partidária? A igreja dos grupinhos? A igreja dos amiguinhos especiais exclusivistas? Ou você faz parte da igreja de Davi, que não visa o trono, mas ainda que amaldiçoado, ele diz: deixa jogar pedra, porque quem sabe Deus vai usar de misericórdia com a minha alma e vai transformar a maldição em bênção para a minha vida. Aplauda o Senhor e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. A segunda característica da igreja de Simei: era uma igreja imatura, era uma igreja infantil, era uma igreja menina. Simei reivindica agora para Davi o trono, a glória, o cetro do rei Saul, o status social de rei na casa de Israel. E uma igreja menina, ela nunca cresce, ela nunca amadurece, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria não é status. O princípio da sabedoria não é títulos. O princípio da sabedoria não é receber a oportunidade sempre. O princípio da sabedoria é ser crente, é ser adorador, é estar sempre na presença do Senhor. Simei representa a igreja menina, a igreja infantil, a igreja imatura. E menino é assim, está brincando, está se alegrando, está cantando, está dançando, mas por um pirulito já sai no tapa um com o outro. Aí chega: titio, titia, fulaninho tomou meu pirulito. É assim ou não é? Igreja menina é assim, a igreja de Simei. É aquele menino buchudo, amarelo, barrigudo, que come barro, que briga por tudo, irmãos. Qualquer coisinha fica com cara feia, qualquer coisinha quer sair da igreja, qualquer coisinha o Deus me acuda, parece que o céu vai desabar, porque não cresce na presença do Senhor. Paulo teve muita dificuldade com esses tipos de igrejas, lá na Galácia. Paulo fundou uma igreja na Galácia. A Galácia não é uma cidade, é uma região que fica entre a Europa e a antiga Ásia, mais ou menos na Turquia. E Paulo estabelece uma igreja, prega o evangelho, Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas quando São Paulo vai embora, os falsos profetas e falsos pregadores começam a ensinar doutrinas estranhas. E São Paulo chama ele de insensatos e diz: ó insensato Gálatas, me admiro que vocês mudassem o comportamento do evangelho de uma maneira tão fácil e rápida. Porque ainda que nós mesmos, apóstolos, ou um anjo do céu, pregue um outro tipo de evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Aí ele escreve essa expressão que eu acho tão linda. Ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo, diga de novo, eu sinto as dores de parto. Por que ele diz de novo? Porque ele sentiu primeiramente as dores de parto quando iniciou a igreja na Galácia. Quando fundou a igreja, debaixo de açoites, de naufrágio no mar, fome, frio, de sede, de perseguição, ele funda aquela igreja, vê os filhos na fé nascendo, ele sente as contrações, as dores de parto.
E quando os meninos nascem, ele agora começa a doutrinar, dar alimento espiritual. Mas quando ele vai para uma outra cidade para pregar o evangelho, esses meninos aderem a um outro tipo de evangelho e continuam sendo meninos. Aí ele diz: eu sinto as dores de parto novamente. E ele aos romanos, que era a mesma característica dos crentes na Galácia, que nunca crescia espiritualmente, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Irmãos, isto é muito forte. Eram crentes, tinha Paulo como pastor presidente, receberam a glória de Deus dentro daquela igreja, e Paulo dizia assim: a atitude de vocês são de pessoas que não têm o Espírito Santo. Vocês são infantis, vocês são meninos, vocês precisam ter o conhecimento do crescimento e da maturidade de Cristo dentro de vocês. Deixa Cristo, o feto espiritual, crescer dentro de vocês, para não virar um aborto, para não nascer um Cristo deformado, cheio de anomalia física. E é o retrato de muitas igrejas e crentes no dia de hoje. Se dizem crentes, se dizem cristãos, mas o seu modus vivendo, o seu modo de viver, apresenta um Cristo deformado, um Cristo como se fosse um abortivo, que não ressuscitou, mas está morto da própria pessoa, porque são meninos toda a vida dentro da igreja. Vocês estão entendendo essa palavra? Há pouco eu soube que alguém disse assim: vocês não cansam não dessas mensagens enlatadas da internet? Só porque eu uso essas projeções. Veja só que maldade, irmãos. Eu não posso falar nada contra essa pessoa, porque eu tenho dó. Porque a internet, quando surgiu no mundo, foi na década de 80. E em 80, eu bem novinho, nem casado não era, já estava saindo do Brasil para ganhar almas para Jesus e pregar o evangelho. De uns 10 anos para cá, eu vim começar a usar a internet, usar esses recursos. E a pessoa é tão menino, tão infantil, que eu tenho dó, é digno de dó. Não é digno de ficar com raiva, é digno de misericórdia. Que ele não sabe que Jesus, em uma época primitiva, há 2000 anos atrás, Jesus usava a projeção. E sabe qual era a tecnologia de Jesus? A natureza, a plantação, a água do mar, era os animais, as aves do céu. Jesus, uma multidão pregando para ele. Aí Jesus montava o seu projetor. E sabe qual era o projetor dele? Era as aves do céu. O próprio céu era o telão. E Jesus dizia: olhai para as aves do céu. Aí todo mundo olhava para as aves do céu. Aí Jesus dizia: olhai para o lírio dos campos. Era assim ou não era? Tem gente que diz: os pregadores hoje só querem andar de avião. Jesus viajou no lombo de um jumentinho. Isso é imbecilidade, gente. Nem meninice não é, é idiotice. Porque se o meu Jesus morasse hoje no mundo, no planeta Terra aqui, para pregar o evangelho, Jesus queria um jatinho melhor do que o de Neymar. Pregar de manhã aqui no Brasil, de noite está lá na Europa e no outro dia está na China, no Japão. Aí eu pergunto a vocês: isso é meninice ou não é? Sim ou não? Gente, quando Deus me deu a palavra sobre o cristão e a saúde, eu tenho ministrado em convenções para 5, 6 mil pastores, numa reunião só. Eu tenho o Exército Brasileiro em Foz do Iguaçu, no Paraná, esboçou o interesse de me levar no Paraná para dar essa aula só para os soldados e oficiais do Exército. As pessoas pagam hotel, pagam avião, restaurante de primeira qualidade. Se eu abrir mão da minha agenda, vocês não me veem aqui, vão me ver aqui 1 ou 2 vezes por mês. São 2, 3 compromissos que eu recebo todo final de semana para viajar e pregar o evangelho. Mas eu assumi um compromisso com Deus e com essa igreja. E tendo do bom e do melhor. O que eu prego nesse púlpito, eu prego onde me convidam. Não vejo ninguém murmurar lá fora. Ninguém faz cara feia. Ninguém reclama. Aqui ninguém paga nada para eu pregar a graça de Deus. Aí eu sei que de vez em quando aparece uma
bonitinho aí nos corredores. Para que pregar isso? Para que falar disso? Eu não posso ficar chateado com essas pessoas. Por quê? Porque são crianças, são meninos na fé. Mas eu quero saber qual é o dia que vai deixar de ser menino e crescer e ser um adulto na presença de Deus. Quem está entendendo essa palavra? Meu irmão, minha irmã, tira a cegueira espiritual e aproveita todo o tempo que Deus está te dando nesta casa. Come Bíblia, come a palavra, beba da água da vida, não murmure, não reclame, porque Deus está visitando esse lugar, Deus está operando nessa igreja. A igreja de Simei era uma igreja também sem discernimento. Simei, irmãos, não sabia que estava escrito na palavra do próprio Deus Jeová, o Deus de Saul, que não se pode tocar nos príncipes de Deus. Assim como Saul era príncipe, Davi também era ungido do Senhor, sim ou não? E Simei não tinha discernimento. Abriu a boca à toa e pegou pedras, pegou punhado de areia para jogar no príncipe do Senhor, chamado Davi. E está escrito na própria palavra: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Simei é uma igreja sem discernimento. É uma igreja que não sabe diferenciar o certo do errado, o direito do esquerdo. Não tem coerência nem ética na sua vida espiritual. Quando o evangelista Daniel me certificou que o pastor Giovanni, olha que experiência, vinha aqui para tomar café conosco e conversar algumas coisas sobre a convenção. Eu falei para a Suzana, e durante a noite, tem gente que está pensando que é brincadeira, durante a noite Deus me deu um sonho. E eu sonhei que o pastor Giovanni se aproximava de mim e perguntava: pastor, e como é que está a igreja aí em Valparaíso? Como é que está a obra? Eu disse: pastor, o senhor sabe lidar com a igreja, porque o senhor é presidente de convenção e presidente da igreja Lusiânia. Lidar com a igreja é guerra espiritual. Mas Jesus está nos ajudando, tem dado graça. Só respondi isso. Primeira coisa, sentado na mesa do pastor Daniel, com a família dele e o pastor Giovanni e a esposa. Primeira coisa que pergunta: pastor, o senhor está se adaptando aqui na região? Como é que está a igreja de Valparaíso? Como é que está aí a situação? Eu disse: pastor, Deus tem dado graça. Sabe o que foi que ele disse? Posso falar? Falo ou não falo? Gostei daí. Quem foi que disse? Já começou? Quem foi que disse? Quem? Pronto. Sabe o que foi que ele disse, irmão? Olha aqui nos meus olhos. Ele disse: pastor Severino, eu era bem novinho, eu tinha 26 anos de idade, quando a convenção me mandou para assumir a igreja em Lusiânia, 26 anos de idade. Isso há 14 anos. Quando eu cheguei em Lusiânia, tinha 30 e poucos crentes. 30 e poucos crentes. A igreja pequenininha. E no outro dia, após a minha posse, eu cheguei no templo para olhar, ver o que precisava fazer. E a diaconisa, a zeladora do templo, botou o dedo na minha cara e disse: o senhor é novinho demais e tem saúde para trabalhar, viu? Pode caçar um emprego e tira o cavalinho da chuva, que essa igreja não vai lhe dar R$1, nem sustentar o senhor nem a sua família não. Vá procurar um emprego. Eu pergunto: isso é sério ou não é? Sim ou não? Aí ele disse: tinha um irmão, 35 crentes, tinha um irmão que comprou uma Kombi, encheu a Kombi de irmãos, levou para a pizzaria, deu outra viagem e juntou uns 21 irmãos. Pagou pizza para todo mundo. E diz assim: gente, nós temos uma manobra aqui. A gente fecha a mão no dízimo da oferta, ele vai espirrar com mais de 1.000, vai arrumar as malas e vai bater em retirada. Eu pergunto a vocês: essa igreja tem discernimento? Sim ou não? Não tem, irmãos. Aí fecharam a mão. Ele disse que a igreja rendia, 14 anos, R$1.300 por mês. Esses 21 irmãos, com os dízimos e ofertas, rendia mais ou menos R$700. Desfalcou a igreja.
Mas Deus tem compromisso com a igreja. Essa obra é de Deus e Deus tem compromisso com seus ungidos, com seus servos. 21 fechou a mão e boicotava os cultos. Aí Deus levantou um homem só. O primeiro dízimo que ele deu cobriu os R$700 que faltava. Fechou a mão 21. Um só cobriu o dízimo dos 21. E a obra continuou. Hoje, para a vergonha do Satanás e da igreja de Simei, este homem que foi afrontado no primeiro dia que chegou na igreja, ele é o presidente da nossa convenção do Distrito Federal, é pastor presidente da igreja em Lusiânia e tem uma boa igreja lá em Samambaia, conceituado em toda a convenção geral do Brasil, e os simeitas eu não sei por onde anda. Vocês estão entendendo essa palavra ou não? Meu irmão, não coloque a mão onde não lhe pertence. Não abra a boca para falar ou responder o que não é da sua alçada. Você foi salvo e é um crente que Jesus ama para adorar a Ele e ser abençoado com a sua família nesta terra. Quem levanta a mão e glorifica o santo nome do Senhor. A igreja de Simei é uma igreja sem discernimento. E ele ainda disse assim, pastor Severino, o Daniel confirma. Ele disse, pastor, é típico deste lugar. Falou ou não falou na sua mesa? É típico, pastor Severino, de Brasília e a região do entorno aqui de Brasília com Goiás, dos crentes não respeitar pastor. Mas eu vou fazer o quê? Isso é cumprimento da Bíblia. É a igreja de Simei. Mas eu digo na unção do Espírito de Deus, como ministro do Evangelho, que nesta igreja não tem simeíta. Porque se aparecer, Jesus vai transformar, vai converter, vai abençoar. Aqui tem adorador da igreja de Davi, que aplaude, que fala a língua, que glorifica, que trabalha, que contribui. Levante a mão, aplauda mais forte. Quem é da igreja de Davi, glorifica o santo nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sinto a presença do Pai neste lugar. A igreja de Simei era uma igreja que não conhecia limites. Mical na janela, vendo Davi dançando, bailando, o seu marido, e ela gritou dizendo assim: tu és um cachorro sem dono, tu não tens vergonha, tu, rei desta nação de Israel, está no meio da rua como se fosse um homem qualquer? Olha a resposta de Davi: Mical, tu estás é com ciúme. E era mulher de Davi, era ou não era? Mas Davi era quem? Ou seja, Mical era filha de quem? Filha de quem? Da casa de Saul, filha do rei Saul, e era da igreja de Simei. Não se espera muita coisa dos simeitas, não. Ele murmura, reclama. Se um dá glória a Deus, para que isso? Se o outro fala língua estranha, que falta de educação. É o simeita, irmãos. E Davi, quando vê a arca do concerto entrando em Jerusalém, ele tira a coroa de ouro, coloca no chão, tira as vestes reais, o cetro de ouro deita no chão e sai bailando, dançando pelas ruas de Jerusalém. Porque crente adorador não está preso a protocolos. Crente adorador não precisa o pastor falar 2, 3 vezes, dê glória a Deus, diga aleluia, dê adore ao seu não. Crente adorador já chega inflamado por essa porta e